Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje um vídeo diferente. Eu tô sempre aqui falando de gibi, falando de quadrinho e hoje o papo é com vocês. Sim, eu vou responder as perguntas que vocês deixaram na postagem. Hoje é dia de responder as perguntas dos inscritos no canal. Mais detalhes, mais respostas depois da vinheta. O Gabrielzinho Extreme pergunta: o que te faz ter esse fascínio pelo universo dos mutantes? Gabrielzinho, eu gosto muito da temática dos X-Men porque começa a história partindo do princípio da luta por igualdade, né? Partindo do princípio da luta por oportunidades iguais para todos, por coexistência pacífica. E eu acredito que quando eu conheci os X-Men na minha adolescência, essa bandeira de igualdade, essa bandeira de lutar pelos direitos, de buscar o seu lugar ao sol também, foi algo que me atraiu, porque eu estava ali no momento também daquela rebeldia juvenil, de pensar que o mundo poderia ser um lugar melhor, de que eu poderia contribuir, e foi legal encontrar um grupo de heróis que também lutava por aquilo, então os X-Men me fascinam por isso. Para quem é iniciante, pergunta o Thiago, para quem é iniciante, poderia recomendar uma história do Kang, o Conquistador? Thiago, história do Kang, o Conquistador, eu acho que você vai precisar procurar o material dos Vingadores. Aí a gente tem os fabulosos Vingadores do Rick Remember, desta coleção aqui, ó, de material da Lombada Branca Nova Marvel. Saiu na mensal, mas também já saiu encadernado. Caso você queira aí um material mais clássico, mais antigo, tem os Vingadores do George Pérez. Esses Vingadores do George Pérez com Kurt Busiek, que também tem uma fase onde a gente tem a participação do Kang. Recentemente eu fiz um review de um HQ que eram os Vingadores de armadura, né? Vingadores Match. E lá também tem a participação do Kang. A mais recente está nas bancas, pode ser que você encontre. Outra pergunta do Wilson Neto: X-Men Grant Morrison para um leitor que nunca leu X-Men na vida é uma boa? Eu resenhei todos os volumes dos novos X-Men do Grant Morrison. Tem aqui no canal o vídeo dos 7 volumes. No ano passado saiu esta coleção pela Panini em capa dura. É uma coleção que ela é muito interessante para quem está chegando, porque ela foi uma releitura dos X-Men para os anos 2000. Então não chega a ser novidade como X-Men Ultimate, mas é uma adaptação bem apropriada para novos públicos, novos leitores, porque ela dá um ar, um frescor jovial e não tem uma carga cronológica muito pesada. Então, se você quer ler uma fase ali, 7 encadernados, uma história que é praticamente autocontida, Novos X-Men é uma boa sim. A outra dica seria Os Surpreendentes X-Men de Joss Whedon. A Panini republicou aí em 2 encadernados de capa dura e em 4 encadernados de capa cartão, que você encontra ainda nas livrarias. Sérgio Barreto faz uma pergunta aqui: qual o quadrinho mais valioso da sua coleção, no sentido de importância sentimental? Sérgio, eu acho que eu não posso falar de um quadrinho, mas de 3 quadrinhos, né? A primeira é Wolverine 39 da Abril. Essa HQ ela realmente marcou muito para mim. Ela talvez tenha sido a primeira história do Wolverine assim que eu li e que teve um conteúdo mais adulto, né? Que mostrava ele diferente daquilo que eu conhecia nos desenhos animados. Que era um Wolverine tentando descobrir mais sobre o seu passado, aquela fase clássica do Larry Hama. E por mais que eu não tenha toda a coleção do Wolverine da Abril, esta aqui eu fiz questão de manter por esta capa espetacular que foi lançada na época. Então ela se tornou muito importante para mim. Mas eu não posso deixar de falar, por exemplo, de Wolverine 1 da Abril também, que quando eu achei isso aqui no sebo eu fiquei feliz pra caramba, achei espetacular. Não pude deixar de perder a oportunidade, né? Uma HQ aí marcou época, 1992, Wolverine ganhando aí a sua série mensal. E por fim, essa relíquia aqui, ó,
que é o Incrível Hulk 26, da editora RGE. Eu não vou nem tirar do saco, porque ele tá bem judiadinho do plástico aqui. Ele tá bem caindo os pedaços, mas é a primeira aparição do Wolverine. Tá até com a capa toda zoada, toda rasgada. Mas essa HQ eu encontrei no sebo, eu paguei 50 centavos e mesmo estando nesse estado deplorável, eu fiquei muito feliz em ter, porque eu acho que é um documento histórico aqui do colecionismo brasileiro, né? Um personagem que viria a se tornar tão importante. Então eu tenho aqui essa primeira aparição do Wolverine, a primeira revista mensal do Wolverine e Wolverine 39, que é uma edição que acho que aqui no Brasil foi o único lugar no mundo que a gente teve uma capa aqui que o Wolverine rasgou, usou as garras para rasgar a capa da revista. Achei isso espetacular por parte da Abril na época, né? O Valberto, que é aí um velho conhecido aqui do canal, ele está perguntando: Superman ou Batman? Explique. Eu gosto dos dois. Eu acho que o Batman ele é um personagem que algumas vezes ele parece ser maior do que a própria editora de si, né? Ele, você tem uma noção, eu devo ter mais HQs do Batman sozinho do que sagas e arcos completos da DC Comics inteira. Mas, apesar de ter essa superpopulação de Batman na minha estante, eu ainda gosto, se tratando de DC, gosto mais do Superman. Eu acho que o Superman representa muito mais aquilo que um herói deve ser. Percebo ele como alguém mais relevante, mais importante, por inspirar as pessoas, por buscar as pessoas, despertar nas pessoas aquilo que ele tem de melhor, né? A esperança, o senso de lealdade, a verdade, a justiça, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que o Homem de Aço representa. Uma outra pergunta é aqui a do Everton. Vai pegar o encadernado X-Men Complexo de Messias? Parece que só a saga principal. Eu pretendo pegar todas as HQs que saírem dessa coleção Maiores Sagas dos X-Men, desde que fique viável. Então, por exemplo, recentemente a Operação Tolerância Zero, essa ainda não fiz aquisição, mas em breve vai pintar por aqui. O Complexo de Messias está para abril, né? Então até lá muita água vai rolar. Se pintar aí um cupom, uma promoção, alguma coisa, dá para a gente pensar em adquirir sim. Até porque dos 4 volumes que saíram até agora, essa aí tá mais baratinha, né? Pergunta aqui do Leitor Fissurado, que eu acho que é um canal. Ele fala assim: qual foi o primeiro quadrinho que você leu? Cara, eu acredito que, como todo mundo, o primeiro quadrinho que eu li deve ter sido sim da Turma da Mônica, deve ter sido um material da Turma da Mônica ou da Disney, algo nessa linha aí. É sempre por aí que a gente começa, né? E é um material que volta e meia eu acabo relendo também. Isso aqui é um envio do meu amigo Rafael, inclusive. Ele mandou esse material aqui da Disney para uma ação que a gente faz de oficinas de leitura com as crianças, e ele mandou esse material. Mas antes de fazer a doação, eu dou uma lidazinha, porque afinal eu gosto muito de gibi e comecei lendo Turma da Mônica. Como bom colecionador que sou, sempre tenho a mãos aqui, inclusive porque tenho criança em casa. Um gibizinho da Turma da Mônica não faz mal a ninguém. Comecei lendo com Turma da Mônica, depois eu tive acesso a algumas HQs do Conan, que estão sendo republicados agora nesse ônibus aí da Panini, né, que era a Era Marvel, era Conan o Bárbaro. Depois eu passei a ler a Espada Selvagem de Conan, mas aí o teor já era adulto demais para mim na época, então eu acabei sendo proibido de ler aquele material. Tinha muita mulher pelada, tinha muito peito para fora, e acabei tendo acesso aí. Um vizinho tinha uma coleção muito grande de quadrinhos, ele emprestava algumas coisas para eu ler. Eu li algumas coisas da DC nessa época, Superman, comecei a ler algumas coisas do Batman. Depois, de fato, eu conheci X-Men a partir do desenho de 1994, né? E aí foi amor à primeira vista, eu entrei pelo universo Marvel adentro e não parei mais. A pergunta do Danny Boy: qual o formato mais interessante que está saindo para você hoje? O formato mais interessante eu acho que ainda é o formato da revista que sai aqui dos X-Men, né? 160 páginas, capa cartão, papel de boa gramatura, e custando R$ 24,90. E infelizmente este formato já não é mais o formato padrão, né? A revista quinzenal dos X-Men agora passou a ser R$ 29,90. E também o fato de ser quinzenal
torna tudo ainda um pouco mais inviável. Tirando este formato, eu acho que tem esse formatinho aqui que está sendo lançado na Marvelverse, que já saiu do Shang-Chi e agora do Homem-Aranha. Ele é um pouco menor que o formato americano, custa aí seus R$22 e a capa cartão com 120 páginas. Também é um formato que me agrada, mas não é para todo tipo de história. Histórias mais recentes, histórias regulares, eu prefiro que mantenha este formato aqui. A capa dura e o formato que saiu, as maiores sagas dos X-Men, né? Que é capa cartão, mas com um volume maior de páginas, custando ali 80, 90 reais. Também é um formato que me agrada, é um formato que eu acho que a gente consegue ler um arco inteiro sem o custo que seria de você ter uma capa dura que ficaria por volta de 200, 180, 190 reais. Então são esses dois formatos que eu considero hoje os mais interessantes para as publicações no Brasil. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi mais para bater um papo de quadrinho de colecionador para colecionadores também. A proposta do canal é sempre essa, é manter uma proximidade entre pessoas que gostam do mesmo hobby, que no caso aqui é a nossa leitura, é a leitura de quadrinhos. Então eu quis responder um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho mais do que eu penso, fora das resenhas, fora dos reviews. Os próximos vídeos aí eu respondo outras perguntas, vou deixar a postagem lá, se vocês quiserem ir na aba comunidade fazer outras perguntas, fiquem à vontade, a gente vai falando. Afinal, como eu sempre digo aqui, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.